Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em Santa Margarida. Nesse estudo abordaremos a questão da ansiedade, onde Paulo trata esse assunto com a igreja em Filipenses. Uma lição super atual, uma lição que precisamos aprender a lidar com esse elemento que tem assolado a sociedade, a ansiedade, a depressão, que você possa aprender mais nessa palavra bíblica. Deus te abençoe. Ansiedade é, com certeza, uma das maiores causas das depressões que nós temos no nosso dia a dia. A ansiedade por conta das coisas da vida, dos problemas, as coisas que nos inquietam, nos preocupam constantemente, nos deixam numa situação que às vezes não encontramos saída, não conseguimos enxergar como vamos resolver aquelas situações, e isso nos deixa deprimido, nos leva à depressão. Tem todos os problemas biológicos que foram comentados nas lições anteriores, mas um dos gatilhos principais é, de fato, a ansiedade. O medo das situações que vêm pela frente nos deixam extremamente ansiosos. De novo, vivemos uma situação de pandemia. Uma das soluções que está sendo aplicada é a quarentena. Temos que ficar em casa. Ok, mas será que vai ter comida para comprar no supermercado? Eu vou achar alguma coisa lá? Será que vai ter desabastecimento? Será que eu vou ter salário para pagar as minhas contas, os meus boletos? Eu sou autônomo? Se eu sou autônomo, eu não estou trabalhando. Se não estou trabalhando, como eu vou resolver os meus problemas? Ou então eu vou trabalhar assim mesmo, porque eu não tenho opção de ficar em casa, eu preciso trabalhar para arranjar dinheiro. E aí, de repente, eu posso arranjar uma infecção por esse vírus. São problemas e ansiedades e coisas que nos preocupam e que são problemas de difícil solução em nossa vida. Esses problemas nos deixam assustados, nos deixam preocupados, nos deixam nervosos. São muitos motivos que nós temos em nossa vida para estar ansioso, preocupado, sem uma visão, sem uma perspectiva de solução para aqueles problemas que nos afligem no dia a dia. A ansiedade, então, tem sido, de fato, uma das principais causas de outras doenças psicossomáticas que aparecem no nosso dia a dia. Esses dias eu via alguém com problema de taquicardia, com todos os sintomas de um infarto, e ao chegar no médico, o médico fez lá os exames de sangue com as enzimas e as coisas que precisavam ser feitas, e o médico disse: não, você está com crise de ansiedade. E ele podia jurar com aqueles sintomas que ele estava tendo um infarto. Então, isso é uma doença psicossomática. Isso é um problema que o nosso corpo somatiza, ou seja, traz sintomas que não são daquela doença, mas parece que é aquilo ali. E o nosso corpo tem essa capacidade. Na Bíblia a gente viu alguns personagens ao longo dessas 13 lições que somatizaram problemas. Jó teve feridas no corpo, tamanha a sua ansiedade, tamanha a sua depressão, tamanho o seu estado de espírito. E outros personagens também nós vimos com esses problemas. A pergunta é: quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca teve problema? Quem nunca passou por aflições, as quais a gente, enxergando, olhando, via que não tem jeito, o problema é grande demais, não terá solução, eu não sei como resolver isso. Quem nunca passou por isso?
Todos nós passamos. A nossa vida, nós passamos por isso o tempo todo. A todo dia nós temos problemas aos quais, de cara, a gente já fica estressado, a gente já fica nervoso e já não consegue enxergar a solução. Muitos desses problemas, com um pouco de calma, paciência, analisando a situação, a gente encontra rapidamente alguma solução. Mas o ser humano não gosta de sair da zona de conforto. E o problema nos tira da zona de conforto. O problema nos faz pensar, como o pessoal diz, fora do quadrado, fora daquela área, e que isso aí incomoda a gente, nos causa aflição, nos causa problema. E muitas vezes nos causa ansiedade extrema. É normal que com um problema eu fique ansioso, nervoso e preocupado. Isso é perfeitamente normal. Todos nós passamos por isso. O que não pode é que esse nervoso, esse problema e essa ansiedade sejam tão grandes, mas tão grandes que não se veja a luz no final do túnel, que não consiga se enxergar nenhuma solução para isso e aquilo se torne aquela dor insuportável, aquele problema insuportável ao ponto de pedir a morte. Isso é o que não pode acontecer. A ansiedade acontece para todos nós ficamos ansiosos, né? Eu mesmo aprendi a não ficar olhando o extrato do banco todo dia, porque cada vez que caía uma conta no banco e o saldo ia caindo, a gente ia ficando nervoso, eu ia ficando nervoso e ansioso, né? Então, precisei parar, me controlar. Olha, quando chegar no limite tal, eu tomo essa linha de ação, eu faço desse jeito, eu faço daquele, mas não adianta eu ficar olhando o extrato do banco todo dia, porque não vai fazer aumentar o extrato, só vai diminuir. Isso só vai me deixar nervoso, isso só vai me deixar ansioso. Então, precisamos, com certeza, lidar com a ansiedade o tempo todo. O que não pode acontecer é que essa ansiedade se torne algo duradouro e permanente. Essa é a 13ª lição da revista Palavra e Vida, edição 65. O título é O Risco da Depressão por Conta da Ansiedade. Experiências dos Filipenses, orientações de Paulo para não corrermos esse risco. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Essa edição é distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br, em formato digital. Essa edição 65, que nós estamos encerrando hoje, tem por tema Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, foi escrito pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. E essa última lição, então, vem falar especificamente de ansiedade. Vimos ao longo do trimestre vários motivos que causam depressão aos crentes, né? A universalidade, a ansiedade por conta da perda, da oposição à murmuração, culpa, por conta dos prazeres, riqueza e fama, quando isso não satisfaz mais, por conta das frustrações, do ódio, por conta da comparação, da rejeição, da solidão, decepção consigo mesmo, por conta das tribulações. E em meio a uma pandemia de coronavírus, a gente vem falar sobre ansiedade. Quem não está ansioso nos dias que nós vivemos? Quem consegue ligar uma televisão, ver um telejornal e não ficar extremamente estressado e nervoso por conta do que está acontecendo? Paulo, então, escreve aos Filipenses. O primeiro tópico, então, a ansiedade dos Filipenses. Paulo estava preso e mesmo na prisão ele conseguiu enxergar, verificar, entender, perceber que os filipenses estavam ansiosos. Acontecendo muita coisa naquele tempo. Naquele tempo havia uma perseguição do Império Romano muito grande, né? E dentro das igrejas de Filipos havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja, nada diferente do que existe hoje, né? Havia falsos mestres confundindo as mentes dos crentes, era o início do cristianismo.
A gente tinha ali os ensinamentos de Cristo e Paulo nas suas cartas. Hoje nós fazemos uso das cartas de Paulo como detalhamentos e ensinos práticos para a nossa vida, né? Das coisas que podemos aplicar no nosso dia a dia. Paulo aplicou, fez muita aplicação dos ensinos de Cristo ao dia a dia daquela época. Não se tinha todos esses ensinos ainda. Paulo ainda estava escrevendo, né? E apareceu naquela época mestres que falavam coisas falsas, confundindo os crentes. Também diferente do que acontece hoje. Isso não acontece, não é isso? Claro que acontece. Infelizmente acontece. E Paulo, então, escreve aos Filipenses uma carta, e lá no 4º capítulo, ele os exorta, né, para que desfrutassem a alegria e da paz de Cristo. Filipenses 4, de 4 a 9, temos lá: alegrai-vos sempre no Senhor. No meio de todos esses problemas, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está numa situação talvez pior do que os filipenses, que estavam vivendo em liberdade, com a sua liberdade, perseguidos pela igreja, mas não estavam presos. Paulo estava preso. E ele me diz que é para seguir as coisas que ele está fazendo, para pensar como ele pensa, né? Para praticar como ele pratica, né? Paulo está querendo trazer aqui à memória que o verdadeiro cristão, ele não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Cuidado, não estamos falando que o verdadeiro cristão não fica ansioso. Repito, todos nós ficamos ansiosos. O problema é que essa ansiedade não pode tomar conta do nosso coração a ponto de impedir de fazer as coisas que temos que fazer. Mas vem cá, você não disse que a pessoa deprimida ela é incapacitada? Eu falei, sim, a pessoa deprimida ela é incapacitada porque a depressão é uma doença incapacitante. Porém, nós precisamos cuidar as coisas que podem nos levar à depressão antes que ela aconteça, antes que essas coisas dominem o nosso coração, antes que essas coisas nos dominem, nos tomem todo o nosso ser e nos impeçam de realizar aquilo que precisamos realizar. Nós precisamos tentar dominá-las, porque, de fato, existe depressão por aspectos biológicos, existe depressão por aspectos hormonais. A depressão, de fato, é uma doença física, mas ela tem química do nosso corpo, mas ela tem um gatilho, né? E nós temos que controlar este gatilho. Uma arma não dispara se você não apertar o gatilho, e o controle do gatilho está em suas mãos, quando a arma está na sua mão, né? Então você precisa controlar este gatilho. E Paulo está chamando a atenção para esse detalhe. A ansiedade é um dos motivos pelos quais nós ficamos deprimidos. E precisamos controlar essa ansiedade. E essa ansiedade precisa ser tratada
antes que ela fique gigantesca. Irmãos, estamos em momentos em que muitas pessoas podem chegar nesse ponto, em que a ansiedade, o medo, a incerteza do que vai acontecer tome conta de nossos corações e fiquemos, de certa forma, escravos disso e incapacitados a tomar as ações que precisamos tomar. E Paulo traz aqui uma informação, me traz uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações. Precisamos orar, precisamos ter, neste momento, uma vida de oração. Precisamos aproveitar a quarentena para buscar a Deus com todas as nossas forças. Precisamos buscar a Deus com a família, com aqueles que estão conosco dentro de casa e precisamos buscar a Deus pessoalmente. Precisamos fazer as nossas orações chegarem a Deus. Precisamos que as nossas ansiedades cheguem a Deus. Esse é um ponto muito importante, né? Não podemos deixar de colocar para Deus as nossas ansiedades. O tópico 2 da nossa lição diz lá, compreendendo a ansiedade por outro ponto de vista. O que é a ansiedade? A ansiedade é um medo, é uma antecipação de algo ruim que pode vir a acontecer, mas pode vir a não acontecer. E a gente sabe quem tem o controle das coisas. A gente sabe em quem a gente coloca a nossa confiança. Ou não coloca. Não é mesmo? Muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente diz que confia em alguém e na realidade não está confiando. Então, um dos motivos possíveis, não são todos, um dos motivos possíveis da ansiedade é a falta de confiança, é a incredulidade. Possível, não absoluto, não é o único motivo. Estou dizendo que há uma possibilidade e a gente precisa ver se não é isso que está acontecendo conosco. Eu estou ficando ansioso por quê? Eu estou ficando ansioso porque eu não confio em Deus ou porque não consigo colocar as coisas na mão de Deus. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. Quantas vezes a gente tem uma decisão importante para tomar e nem lembra de pedir a Deus que nos oriente? Quantas vezes a gente tem um problema gigantesco e entra em desespero antes mesmo de recorrer a Deus, antes mesmo de falar com Deus? Isso acontece com crentes novos, mas acontece com crentes antigos. Cuidado você que está firme para que não caia, não é isso? Então muitas vezes nós, crentes antigos, deixamos as coisas fugir do nosso controle porque a ansiedade, a preocupação e o nervosismo nos vêm. A gente, na incredulidade, desconsidera, vamos falar de uma forma bem escrachada, a gente desconsidera o poder de Deus. A gente desconsidera que no meio de um grande problema eu tenho um Deus muito maior. É fácil esquecer isso. É fácil esquecer isso. No meio de um acidente, no meio de um problema, de repente, será que a gente de fato consegue lembrar de orar? Será que a gente de fato consegue ficar calmo e entregar nas mãos de Deus esse problema? É muito comum que isso não aconteça. A fé, ela só é provada, ela só é, vamos dizer, válida, se ela é posta em prática. Quando eu peço a Deus que me prove a fé, que eu me aumente a fé,
ele vai me colocar problemas e tribulações, porque se você não tiver problema nem tribulação, você não será testado, e não sendo testado, a fé não está sendo colocada em prática, e não sendo colocada em prática, não tem validação. Não é isso? Quando a gente faz um serviço, a gente precisa que aquele serviço seja validado. Vocês podem ver quando está se construindo um viaduto, né? Antes daquele viaduto ser liberado, ele tem um teste de carga. Coloca-se lá um caminhão com bastante peso e bota ele para andar, 1, 2, 3 caminhões, para ele andar para lá e para cá, para fazer um teste de carga em cima, para ver se aquele viaduto de fato vai aguentar. Tem que ser validado, tem que ser homologado. Quando a gente coloca alguma coisa numa aeronave, que é um ambiente sensível, porque qualquer eletrônica diferente dentro de uma aeronave pode interferir no sistema de controle, ela pode vir a cair, aquilo precisa ser homologado. Então, existem homologações que precisam ser feitas para certos sistemas. E a nossa fé, ela precisa ser validada, ela só vai ser validada no meio dos problemas. Se a gente não tiver problemas, a gente não coloca em prática. Ora, mas é muito difícil, porque muitas vezes nossa fé é colocada em prática e ela evidencia muitas fraquezas. Fraquezas que eu nem sabia que existiam, fraquezas que eu achava que não existia, mas a falta da fé pode nos levar a uma ansiedade tremenda. Paulo está exortando os filipenses com relação a isso. Está exortando a Deus para que recorram, exortando aos filipenses para que recorram a Deus, né? Orando, né? E falando com Ele. Ele diz ali, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Mas ele estava em meio de problemas. Alegrai-vos no meio de problemas. Eu consigo me alegrar agora no meio da pandemia, da quarentena e das coisas esquisitas do jeito que estão? Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Todo mundo está olhando para mim e falando, não, aquele camarada ali está tranquilo. Alguma coisa está acontecendo que ele tem ali que está tranquilo. Será que está assim? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. Terceiro tópico da nossa lição aqui fala das possibilidades. Paulo está trazendo aqui o remédio para a ansiedade, ou pelo menos um possível remédio, que é orar. Orar. Orar diariamente. Orar o tempo todo. Né? Não andeis ansiosos, ele está falando de uma coisa contínua, de um processo contínuo de ansiedade. Se todo dia eu tenho o mesmo problema e não vejo solução, todo dia eu vou ficar ansioso pelo mesmo problema, pela solução do mesmo problema e não consigo me livrar dele. Para me livrar de um problema eu preciso de uma solução, eu preciso visualizar alguma coisa, alguém que pode resolver meu problema. E quem pode resolver nossos problemas é Deus. E para que a gente entenda isso e verifique isso, a gente precisa orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Eu preciso realmente orar a Deus? Deus não sabe o que eu preciso? Sabe. Mas é claro que Deus sabe o que eu preciso. É claro que Ele conhece todo o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa mente. Não tenha dúvidas disso. Mas, irmão, você precisa verbalizar. Tem um outro texto semelhante a esse, que eu gosto muito, né? Que fala, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar não me dá a ideia de entregar. Lançar me dá a ideia de jogar. Sabe a batata quente? A brincadeira da batata quente, né? A batata quente a gente usa às vezes no trabalho. Olha, a batata quente não está mais comigo, eu passei para o outro. Já não é mais um problema meu. Me livrei dele. E nos problemas da nossa vida?
para quem que a gente joga a batata quente? Esse texto fala lancemos. Lancemos me dá a ideia de jogar. Olha como é bom se eu pudesse, né, se eu tivesse condições de pegar meus problemas e jogar para alguém resolver. E, no entanto, é assim que está escrito. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Sobre, quer dizer, de cima para baixo. O peso coloca em Deus, entrega para Deus, joga para Ele que Ele vai resolver. Precisamos fazer isso. Precisamos pegar as nossas ansiedades e jogar para Deus. Entregar a Deus. Colocar nas mãos dele. Jogar a batata quente para ele, se você prefere assim, porque o problema, a ansiedade, é uma batata quente para mim. Para Deus não, mas para mim é. Deus conhece, Deus sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, eu não tenho dúvida disso. Você também não pode ter dúvida disso, mas você precisa verbalizar. Muitas vezes, algumas coisas que tem na Bíblia são muito mais para nós do que para Ele. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Você precisa dar nome a eles, para você tomar consciência e mudar. Assim como você precisa verbalizar os seus problemas para Deus, para você tomar consciência e acreditar no seu coração que Ele está cuidando para você. Se você não fizer isso, meu querido, não vai resolver. Você não se livra da ansiedade se você não tiver a certeza de que Deus está cuidando do seu problema. Além disso, Paulo continua o texto. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Adianta jogar as coisas para a mão de Deus? Adianta, mas além disso eu preciso agradecer. Eu conheço o meu Deus e você deve conhecê-lo. Se você não conhece, peça a Deus uma experiência pessoal, peça a Deus para conhecê-lo pessoalmente. Ele responde às nossas orações, às vezes de forma instantânea. E essas experiências, essa intimidade com Deus é que nos faz entender, conhecer e acreditar as coisas que Ele é capaz de fazer. Eu preciso lançar sobre Deus as minhas ansiedades e imediatamente agradecer por aquilo que eu já sei que Ele vai fazer. Gratidão, gratidão imediata, gratidão logo depois de lançar sobre Deus a nossa ansiedade. E aí eu preciso ter essa certeza, né? Como agradecer nos momentos de angústia? Eu estou angustiado, eu estou nervoso, não sei se vai dar certo. Como eu vou agradecer? Mas a gente precisa confiar. E a gente precisa trazer à memória fatos e experiências que nos lembrem do poder e da solução de Deus. Você tem aí na sua memória, se eu te pedir agora, um fato, alguma coisa que aconteceu na sua vida, em que você viu assim a mão bem desenhada de Deus, te segurando, te sustentando, no meio de um grande problema, de um grande caos? Eu lembro de uma experiência que nossa família passou há uns 8 anos atrás, em que voltávamos de férias. E a gente não gosta a gente viaja de carro, a gente não gosta de estar na estrada à noite, mas é aquela história, faltava 200 quilômetros, 2 horinhas só, a gente acaba de chegar, não tem por que parar. E no meio de uma estrada deserta, escura, sem iluminação, batemos num buraco e o pneu ficou esquisito, não sabia o que resolver, não tinha só o que resolver e estava muito complicado de resolver. E a gente pegou o telefone, ligou para o seguro, pediu um reboque
e ficamos numa estrada deserta, completamente escura, sem acostamento à noite. Irmãos, cada carro que passava me deixava trêmulo de nervoso. Pergunta se eu tive condições naquela hora de controlar a minha ansiedade. Pergunta se eu lembrei de orar. Não lembrei de orar. Claro que não. O medo, o nervoso e o pânico do que poderia acontecer naquele momento tomou conta do meu coração. E o seguro me ligando de volta, sim, mas onde vocês estão? Na estrada tal, no lugar tal, e não se usava GPS, não se tinha smartphone naquela época, 8 anos atrás, no máximo telefone. Eu ia dizer que eu estava entre o lugar A e B de 100 km, o camarada ia me demorar mais de 2 horas na estrada para me achar, né? Ainda mais sem uma informação precisa no meio do escuro. E um carro parado pequeno, jogado à beira da estrada, com o pisca-alerta ligado no breu, não parecia nada que me trouxesse tranquilidade e segurança. E minha esposa saiu do carro e pegou na minha mão e orou comigo. Ela me trouxe de volta ao eixo. E muitas vezes a gente precisa de pessoas assim, que nos tragam de volta ao eixo. E ela orou comigo e me trouxe uma tranquilidade naquele momento de que Deus iria resolver o problema. Não sei como, não sei de que forma, mas que Deus iria resolver o nosso problema naquele momento, ia nos trazer calma, tranquilidade. O que eu via naquele momento é que qualquer carro passando ali a 80, 90 ou 100 km por hora podia esbarrar no nosso e matar todo mundo numa pancada só. Irmãos, não passou 10 minutos, um caminhoneiro parou, com pisca-alerta mais alto, com uma iluminação maior. Eu vi vocês na estrada, e um caminhoneiro de noite parando na estrada, às vezes nos assusta, a gente não sabe quem é, mas ele viu a gente na estrada e era crente, e de alguma forma Deus mandou ele parar, e de alguma forma ele ali ficou conosco até que o reboque chegasse e até que a gente embarcasse naquela situação ali no reboque, no táxi, que foi chamado pelo seguro para seguir viagem, 200 quilômetros ali, 100 e poucos quilômetros, acabamos de chegar daquela forma. E Deus respondeu a nossa oração nada, né? A oração da minha esposa naquele momento de aflição, naquele momento de terror. Era um momento de terror. Eu não via solução e não lembrei do fundo do meu coração, há 8 anos atrás, eu não lembrei que Deus podia me ajudar. Incredulidade é o nome disso. Incredulidade, falta de fé, talvez falta de ter uma situação ali, enfim, a ansiedade, o medo, o nervosismo me deixou fora do eixo naquela situação. E rapidamente Deus mandou a minha esposa para me trazer de volta ao eixo, e logo após alguém para sinalizar melhor conosco, um caminhão com um pisca-alerta lá em cima, uma luz mais alta, que nos deu uma tranquilidade de que alguém de longe veria aquilo ali. Deus responde. E é importantíssimo que você tenha na sua vida fatos que lembrem a providência de Deus. Se você vê a história do povo de Israel, Moisés, Josué, o tempo todo traz à memória os fatos, as coisas que Deus fez ao povo no meio do deserto, tanto na saída do Egito, as pragas, as providências, a abertura do mar, tudo dos 40 anos, tudo que Deus fez pelo povo é trazido à memória. E aquilo ali é recomendado que seja contado de pai para filho, de todas as gerações. Precisamos ter muito firme na nossa memória esses fatos que nos trazem a certeza de que Deus está conosco. Tem um filme chamado Quarto de Guerra, quem não assistiu, eu recomendo que assista, que é justamente isso, né? Trata lá de uma senhorinha com a vida de oração e ela ensina os outros a orar
não só orando, mas anotando as coisas que Deus faz. Sabe por quê? Porque nossa memória a gente não lembra. A gente ora pedindo 50 mil coisas e agradeço por tudo em nome de Jesus, amém, de uma forma direta, rápida e sem expressão. De uma forma que não nos leva a ver ou acreditar, a confiar, a experimentar a presença de Deus na nossa vida. Só Cristo pode nos trazer paz no meio das tempestades. Só Ele pode nos amparar no meio de tantas confusões. No meio dessa confusão que a gente vive, quarentena, desabastecimento, tudo vai ficar caro, tudo vai ficar complicado. Eu não sei se eu vou poder pagar as minhas contas, os meus boletos. Irmãos, tem gente fazendo conta, fazendo planejamento de prioridade do que vai pagar e do que não vai pagar, porque a gente não sabe o que vai ter. Eu espero que a gente não esteja deixando o dízimo de lado, né? A gente não esteja esquecendo o nosso compromisso com Deus. E eu falo isso com tranquilidade. Eu posso até deixar de pagar alguma conta, mas o meu compromisso com Deus eu não posso deixar de lado. Ele não deixa o compromisso dele comigo, eu não posso deixar o meu compromisso com ele. Precisamos, irmãos, encarar os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos medos e a nossa ansiedade de frente. E o único que pode nos trazer sobriedade no meio dessa tribulação é Cristo. Que os nossos medos não nos impeçam de orar, como eu fiquei no meio daquela situação. Que os nossos nervosos, que o nosso pânico não nos tire da presença de Deus. Precisamos exercitar isso. E eu acho que não tem uma hora melhor para a gente exercitar isso do que agora, nesse momento que estamos vivendo. Com certeza falei isso na lição anterior e falo nessa também. Pastor Eduardo, com certeza não imaginou que isso estaria acontecendo. Deus tem me incomodado para gravar aulas no YouTube há pelo menos 3 anos. Desde o final de 2017 eu tenho sentido incomodação para fazer isso e por vários motivos a gente consegue achar desculpas para deixar as coisas para frente. Eu deixei. E por algum motivo, por esse motivo talvez, Deus tenha me incomodado no final de 2019 a de fato começar a gravar essas aulas. Por qual lição, por qual revista, qual momento, não sei. Mas desde que muito tempo, desde 2017, que eu já dava aula, desde 2015 em EBD, essas coisas, essa ideia de gravar veio ao meu coração e a coisa foi crescendo. E no final do ano passado eu comecei a gravar. E olha o que me acontece agora. Diversas igrejas não conseguindo fazer EBD e a gente conseguindo compartilhar a palavra de Deus por esse meio. Graças a Deus que nos empurra para fazer as coisas às vezes, mesmo com a gente colocando empecilhos e problemas, né? Colocando a vida na mão dele, ele nos empurra a executar muitas coisas. Que Deus nos ajude a confiar nele, que essas coisas não nos impeçam de chegar no seu trono santo, que essas coisas não nos impeçam de agradecer de forma antecipada a sua providência. Eu preciso encerrar de novo lendo o nosso texto de Filipenses 4, de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós no meio dessa confusão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica,
e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, perceberam isso? A paz de Deus excede todo entendimento. Ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estejam cheias as nossas mentes da expressão a Deus e da paz que excede o entendimento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o meu pensamento? Os problemas ou essas coisas boas? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. Pratiquemos todas essas coisas, que essas coisas ocupem a nossa mente e o nosso entendimento, para que o Deus da paz seja conosco. Que o Senhor nos abençoe, porque agora, de forma global, mais do que nunca, precisamos dele. Amém.